Salve, salve, gente linda! Aqui Andrea de Martinez, no canal do Astrofans. Esses estudos da astrologia do feminino, onde eu venho compartilhar um pouco sobre a reflexão sobre a lua cheia que aconteceu essa madrugada, na verdade, o final dessa noite, às 23 horas, em alguns minutos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a perspectiva e do que a gente pode se beneficiar em iluminar com a lua cheia que aconteceu em Aquário e que ainda está em vigência. E vai ser só a primeira lua cheia deste signo, porque a gente vai ter também, na próxima lunação, que vai ser em Leão, a lua cheia que vai acontecer no último grau, 29 graus de Leão. E essa lua cheia acontece a 1 grau de Leão. Mas vamos ver direitinho no mapa, o que acontece aqui, horário de Brasília, Então, o que a gente tem por aqui, Então, é importante a gente só recapitular que a lua cheia é uma fase, um momento em que é o encontro desses luminares, de frente, dentro de um lugar de oposição, de um conflito que está ali refletido, visto. E a lua cheia em si, ela não tem luz, mas ela se enche dessa consciência solar, das informações de Leão, e ela tem como se fossem ferramentas aquarianas para lidar com as demandas leoninas, Então, quando a gente tem esse primeiro movimento, quando a lua enche, ela cria, uma tensão, um lugar em que contextos da vida, situações, pessoas, elas que estavam ali, de certa forma, obscuras, elas se revelam, Então, a lua cheia tem esse teor aí de revelação muito intenso. Sobretudo quando a gente fala, de uma lua dentro desse eixo de identidade que é de Leão e Aquário, é esse lugar onde eu sou, e esse lugar onde eu sou em nós, esse lugar onde eu me coloco sabida de quem sou, Então, como isso se dá? Então, assim, essa lua cheia, então, só para deixar claro aqui, a gente aconteceu às 23 horas e 36 minutos do dia 23, mas que ainda, atua e se reflete por um par de dias. Então, pelo menos daqui 2 dias e meio ainda a gente fica com essa intensidade, da lua cheia para logo a gente entrar numa fase disseminadora de escoamento, e que tende a ter mais resoluções, talvez. Nesses 2 dias e meio, talvez a gente sinta e expanda, e contenha. Afinal de contas, a gente está falando de uma lua cheia que acontece com aspectos em signos fixos muito importantes, porque eles têm uma qualidade de manutenção muito grande, de contenção, para que a gente olhe para uma realidade, sinta uma realidade, se coloque frente a isso, Aonde é que eu me coloco, diante do que se apresenta. E a lua cheia, na realidade, também vem demonstrar uma colheita, ela vem mostrar que é possível tomar em mãos frutos, embeber-se dos frutos semeados de movimentos feitos lá em fevereiro, de 2021. O que é importante também saber que no final de 2020, um encontro entre 2 planetas, que foi Júpiter e Saturno, aconteceu muito próximo desse terreno aí onde a lua cheia acontece, a 0 graus. Então, Júpiter e Saturno estavam ali, de certa forma, nos colocando nesse lugar de nos reconhecer em nossa verdade, qual é o nosso caminho, qual é o nosso propósito, da gente assumir, de se responsabilizar pela parte que nos cabe, E tudo ali em Aquário, para que a gente faça essas mudanças, seja essa mudança que a gente quer ver no mundo, que comece por nós, a partir da nossa verdade, do lugar onde a gente se autoriza, se reconhece como uma marca pessoal, se reconhece como um talento, como um propósito, algo que eu posso de fato oferecer para um coletivo,
e promover, a partir desse clã humano, essa transformação que já vem sendo solicitada, né? Já não de agora, desde Urano entrando em 2018 em Touro, em 2008 Plutão em Capricórnio. Então, assim, foram movimentos que foram solicitando, levantando a poeira, né, para uma grande culminação que aconteceu no final de 2019, mas que refletiu aí nesse impacto mundial, né, onde a humanidade, de certa forma, vem recebendo, né, essas mensagens, e que dentro de dessa mensagem cósmica, dentro de um macrocosmos, a gente tem aqui algo que ressoa no nosso microcosmos. Pois bem, a lua cheia, então, ela acontece, e eu não sei se de fato, na verdade, essa lua cheia é tão lua cheia assim. Isso porque ela acontece entre dois planetas que são gigantes aqui para a gente, né? Saturno, que está em Aquário, que é o regente, né? Tradicional de Aquário, antes da descoberta de Urano, que é o regente moderno, mas Saturno se sente muito bem, ele conhece Aquário muito bem. E Plutão, que está ali em Capricórnio. Então, existe um lugar onde nos vulnerabiliza, revela, nos coloca frente a uma travessia, a um processo de transformação, a de olhar, assim, para certas sombras, um lugar de transformação, de grande potencial de transformação, ressignificação, sim, onde a gente também pode, através desse mergulho, né, na noite escura da alma, poder entrar em contato com o nosso poder pessoal, algo que a gente, de fato, se autorize, né? Eu estou falando muito de se autorizar por conta desse Sol em Leão, porque a gente vai falar um pouquinho do que chega dessa lua cheia. Bom, Saturno em Aquário, então, vem nos propor, né, a responsabilidade com a massa, a responsabilidade da nossa, inclusive da nossa autorresponsabilidade, do que nos cabe frente ao coletivo, frente à mudança, né? Onde é que a gente fica também presa, né? Dentro de complexos mecanismos de defesa, onde aqui, tanto no âmbito, né, íntimo como no âmbito social, enquanto país, onde é que a gente se mantém e ainda se sustenta dentro de certos julgamentos, certos lugares, né, essas estruturas que já não são tão adequadas assim para promover essa mudança, né? Se a gente quiser ver essa mudança, algumas atitudes vão ter que mudar, né? De fato, a gente não chega num resultado diferente se a gente mantém o mesmo padrão de comportamento. Esse Saturno vem também, obviamente, falar sobre isso, né? E claro que a gente tem essa dinâmica que acontece, que é o grande aspecto de 2021, que é a quadratura de Saturno e Urano, que também se potencializa com essa lua cheia. É evidente. Isso porque a lua em Aquário, ela também ativa os planetas que são de Aquário, né? Os regentes, Saturno e Urano, e que estão ali, né? Numa tensão entre pai e filho, né? Se gladiando ali, né? Gerando questões, questionamentos, tensões inconscientes em que tanto o coletivo vive como nós, né? Dentro desse âmbito pessoal. Esse lugar que algo nos incomoda, algo nos promove a mudanças e talvez alguns de nós lide bem com essas mudanças, ou outros tenham que ter literalmente partes, né, dissolvidas na realidade, né, completamente como se fosse um processo de desarticulação, sabe? Um momento de rompimento de certas partes, né, de vínculos, histórias, né, situações, para quê? Para que a gente possa, a partir desse rompimento, dessa destruição, desse lugar onde entra numa certa falência, a gente também poder cultivar algo novo a partir daí, né? Poder se fortalecer
diante da mudança, né? E muitas vezes de rupturas que são drásticas, né? Então, a gente tem lidado muito com, por exemplo, um processo de morte pessoal, luto pessoal, mas que está refletido dentro de um coletivo, e onde é que a gente também não está ressoando com esse luto coletivo? Onde existe também um inconsciente, uma massa emocional que vibra a dor, né? O espaço invasio. Né? E que, claro, que quando a gente vai olhar para essa lua cheia, a gente tem essas questões que estão ali nesse sol, né? No sol em Leão. Então, ele está aí dignificado, ele está no signo dele. E que, obviamente, fala, né? Leão é a alma, a vontade exercida, é a parcela da nossa centelha divina, da partícula que nos diz que nós somos algo mais, entende? Que nós assumimos essa exclusividade, esse lugar onde a gente tem um talento, um propósito a ser colocado, uma marca pessoal, onde a gente, sim, se enche de luz e se autoriza, se valida, e que, obviamente, está muito, né, dentro desse âmbito. Então, como a gente recebe esse reconhecimento a partir desse núcleo pessoal, né? Como é que a gente se autoriza a receber o brilho, se autoriza a reconhecer os nossos talentos. E, obviamente, que como a Lua, ela vem também, né? E ela está potencializada, porque, afinal de contas, a gente está numa alunação canceriana, então a Lua, ela está ali como um astro, né? Que está dignificado para a nossa alunação, né? Em Câncer. Dizendo, olha, presta atenção no que a Lua está trazendo. Por onde ela passa, ela vem levantando poeira, ela vem dinamizando, né? Ela vem trazendo aqui uma mobilização de assuntos. E aqui é uma culminação, né, de luz sobre questões leoninas, onde talvez nós, em certo momento da vida, tivemos que nos distanciar, nos sentirmos diferenciados, não participantes, né, dentro de um coletivo, de um grupo, e que isso reflete, inclusive, em padrões de comportamento, mecanismos de defesa, um lugar onde a gente, em função até dessa questão emocional que a Lua, né, ela contém, ela se aprisionou. Então, a gente se aprisiona, né, a partir desse lugar de silêncio, onde talvez o que a gente trouxe não teve público, não teve aplausos, e essas cortinas se fecharam, e cada vez mais a gente foi fazendo esse movimento de uma maneira mais silenciada, e se não aquietada de vez, né? Onde a gente apagou a luz do nosso próprio espetáculo, né? E se viu só, né, num monólogo e sem público, sem olhar. Essa analogia fala muito onde é que a gente também não recebeu esse olhar enquanto crianças. Enquanto eu trazia algo de legítimo, um potencial, e que aquilo não teve um acolhimento suficiente e que quase que congelou ali, né? Quem sabe, o meu coração. Coração que rege aí, né? Que pulsa e que mantém essa vontade divina, né? E que fala tanto de Leão, e fala tanto desse potencial, desse propósito solar que pode estar em qualquer signo, veja bem. Só que agora, por conta dessa lua cheia, isso fica potencializado. Qual é o teu cajado? Qual é o teu mito pessoal? Né? Assim como Hércules também teve que entrar na caverna escura e lidar com o leão de Nemeia, que assolava a cidade, ele teve que lidar com os seus próprios, digamos assim, né, leões, seus dragões, né, lidar com o seu ego, lidar com questões que são desafiadoras, selvagens, e dentro dessa travessia,
se revestir para promover, né, a paz dentro da cidade de Nemeia. Nesse ato heróico, o leão vem nos dizer também, né, qual é o nosso mito, qual é a nossa marca. Para quê? Para que a gente possa, de fato, poder refletir isso para um coletivo de uma maneira autêntica, que é tão genuíno e tão verdadeiro de Leão, né? Esse caminho do coração, esse lugar que pulsa e é tão genuíno, né? Pois bem, porém a gente não só está falando de Saturno, de Leão, mas a gente também pode falar um pouco aqui desse Urano que forma ainda essa quadratura e que a gente está no segundo encontro, né, de quadratura entre Saturno e Urano, e que fala dessa tensão. Mas é um momento de ajuste, né? Eu tenho a sensação que nesse segundo encontro, porque a gente vai ter uma próxima quadratura no final do ano, e a gente se despede disso no começo de 2022, mas agora é o momento de entrar em contato e promover esses ajustes, se conscientizar de fato, né, para essa mudança, para ver o que está ali, né, disponível, e o que a gente pode fazer como pequenos movimentos para promover, né, e colaborar, porque Saturno gosta muito de uma colaboração, de uma autorresponsabilidade, de um lugar de, mesmo que eu não tenha todos os recursos, né, bem saturnino, eu sei que algo deve mudar e me coloco em prontidão, a serviço nesse sentido, né, de estou aqui, né, me reconheço que algo deve ser transformado, né, algo deve ser atualizado, né, em vez de lidar só com as resistências. A tendência aqui é lidar com resistências, com jogos, né, articulados, né, pelo que eu quero mudar e minha zona de, o que eu preciso talvez mudar e minha zona de conforto, né? Porque Saturno, ele está ali questionando, né, essa mudança, mas Urano também está como assolando, de certa forma, as nossas zonas de confortos. Ou seja, o lugar onde a gente se mantém e tem essa segurança a partir dos nossos valores pessoais e coletivos, né? Quais são esses valores humanos? Né? Se a gente for olhar para uma massa, né, tão aquariana, como é que estão? Será que nós sabemos o que deveria ser esses valores humanos? Como eles estão sendo aplicados? Né? Aqui também, né, como a gente tem prazer no mundo, de como a gente valoriza as nossas sementes, a nossa produção, de como a gente vem adquirindo recursos, mantendo recursos a nosso respeito e no coletivo, na Terra. Né? Então, aqui, nessa lua cheia, esse questionamento de qual é a parte e o impacto que eu tenho sobre o todo. Né? Então, desde sair sem máscara, né? Estando vacinada, qual é o impacto? Isso, por exemplo, me mantém livre de uma situação, mas como eu posso também contagiar outras pessoas sem saber? Qual é a minha responsabilidade, né? Ou o que eu tenho de talento, o que eu tenho de melhor, o que vem do meu coração, o que eu sinto que, de fato, eu posso contribuir. E se eu faço isso com generosidade e verdade, como eu posso impactar a vida das pessoas e talvez melhorar, apontando potenciais e permitindo que as mudanças aconteçam, né? Então, existem duas formas de poder lidar, que eu trouxe aqui como um exemplo, mas são inúmeros, por sinal. E essa reflexão eu proponho para que a gente faça nessa lua cheia, com certeza, né? Então, Urano aqui vem, junto com Saturno, eles ficam super ativados, né, nessa dinâmica da lua cheia em Aquário, e que, obviamente, ela está cerceada, né, por movimentos e questões da qual a gente não tem como mais congelar. É um lugar de olhar, expandir e se autorizar a sentir tudo isso. Obviamente que também estados de negação podem acontecer, de intolerância, de não dar conta,
E para isso a gente pode pedir ajuda, né? Para isso a gente está em Aquário, né? De poder olhar para amigos, para grupos e poder fazer parte disso, não fazer essa travessia sozinho, né? Leão, por sinal, vem falar de tudo que é do coração, que é dessa alma, que tem uma necessidade de exercer o eu sou, né? E quando a gente olha, né, para essas dinâmicas, é evidente, né? A gente teve o Sol que acabou de acontecer agora, de entrar, né? Acontecer em Leão, né? Ah, e a Vênus, que inclusive é o regente de Touro, onde Urano está, que acaba de chegar em Virgem. Então, a Vênus, ela pode ser inclusive, uma colaboradora, ela que agora está aqui, ó, a 2 graus, né? Deixa eu colocar até de outra cor aqui para a gente poder ver com mais exatidão. Ela que está aqui, olha, a 2 graus de Virgem, também vem falar sobre os nossos excessos, sobre as nossas necessidades aí, né, de reconhecimento, de prazer, dos nossos valores, de como eles estão, né? E só que em Virgem existe uma capacidade, ainda mais por conta dessa oposição de Júpiter que amplia, é como se a gente, ao invés de colocar óculos, a gente se colocasse, né, frente a um binóculo, né, para olhar com detalhe, com cuidado, com gentileza, com toda essa minúcia que Virgem promove, né, para a gente, como se fosse uma verdadeira tecelã que está disposta a refazer alguns pontos para buscar a perfeição, para buscar a melhoria. Então, a gente pode se beneficiar, né, de técnicas, de movimentos de observação e refazer algumas coisas, ou simplesmente olhar, né, para como a gente vem sentindo isso, o que a gente vem desejando, isso está alinhado com qual valor, né, com qual princípio de prazer, né, esse lugar que também em Virgem me permite, né, estar em mobilidade. Como signo mutável, existe uma disposição aqui de olhar pelo melhor. Então, eu também abro mão de algo, né? A questão é só ficar aqui aprisionada ao detalhe, não permitindo olhar o todo, né? O contexto. Então, é importante a gente saber em que contexto a gente se encontra para olhar para essa determinada situação, buscando, até final de agosto, onde a Vênus fica em Virgem, melhorias, né? Ajuda, né? E se colocar, tem um lugar de se prestar a, né? De se servir a. Aqui é como se a gente pudesse olhar para um jardim e, ao invés de fazer uma poda drástica, poder olhar de fato, com cuidado e minúcia, quais são as necessidades de cada área da nossa vida, assim como cada planta do nosso jardim. Onde estão as folhas amarelas, as raízes encharcadas, talvez, ressecadas, que estão enfraquecendo aquele aspecto da nossa vida, e como é que a gente pode fazer isso com cuidado, quase como podando um bonsai, sabe? Fazendo com toda aquela gentileza, né? Então, nesses aspectos da vida, onde a gente tem, obviamente, o Leão e Aquário, a gente pode se beneficiar dessa Vênus, né? Para poder atrair, né, recursos, valores que nos mobilizem a essa mudança, mas de uma maneira mais gentil, né? Não tão abrupta. Logo, né, aqui no Brasil, né, exclusivamente, né, e talvez aqui em outros países próximos ao Brasil, a gente tem um ascendente em Áries, onde, obviamente, Marte também fica dignificado aqui, ativado, digamos, né? E ele em Leão vai nos dar uma coragem, vai nos impulsionar, vai nos motivar a um chamado pessoal, né, para justificar essas mudanças, justificar um lugar de
de que aqui eu sou, de que eu preciso disso, né? É uma necessidade quase da criança, né? Então, Marte tem esse impulso de realizar, né, de tomar uma atitude, de ter assertividade a partir do coração, né? Coragem, ação movida com a ação com o coração, né? Com direção. Essa lua cheia, ela então vem com esses aspectos, né? Onde a gente pode, além de olhar esse maior, né? Essas esferas maiores que também nos impactam, olhar para essas miudezas. Porque essa é a primeira lua cheia, né, em Aquário, e na lunação de Leão, obviamente, a gente vai ter uma segunda lua cheia, né, a Blue Moon, que acontece a 29 graus de Aquário, bem no finalzinho, e que vai ter aí uma nova perspectiva, e que tudo vai depender, obviamente, do que a gente mobilizar e trazer agora como consciência. Lembrando, né, que as rodas de lunação, elas acontecem sempre, né, os encontros na lua nova, né, e com grupos onde eu também divulgo lá na página do Instagram, do AstroFems, e onde você pode também fazer a inscrição. As rodas de lunação promovem essa autonavegação a partir do seu mapa natal, para que você possa se trabalhar, né, nesse tecer, né, esse alinhavar-se por essas partes da vida, né, ampliando a perspectiva sensível de aspectos de cada casa astrológica, onde você tem uma lua nova sendo, né, como uma semente semeada, e que na lua cheia isso floresce, né? Então, por isso que muito também pode ser colhido e visto a partir do que foi semeado há 6 meses atrás, tá bom? Então, fica aqui essa reflexão sobre a lua cheia de Aquário. Se você não se inscreveu no canal, por favor, tá aqui, pode se inscrever, vai ser um prazer. E também na página do Instagram, @astrofems, esse estudo da astrologia do feminino. Muito bem-vindos e até lá!